Então a gente vai, aqui a presença do presidente da FUSV, a mantenedora da Universidade de Vassouras, Gustavo Amaral, Cristiano Pereira, presidente do ARSU, Roberto Teixeira, diretor executivo do clube. Temos aqui também a presença do técnico que vai nos conduzir para o acesso à Série A2, o Alexandre Gomes, o professor Paulo Caminha, da Pró-Reitoria de Desporto da Unidade de Vassouras, que tem muito a ver com esse projeto. Então a gente começa essa entrevista coletiva. Eu peço a pergunta aqui do Alessandro, da Rádio Sociedade. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre Gomes. Alexandre, o Univassouras, né, a TSU, já nasce de uma parceria inédita, né? O time já se prepara, inclusive, para disputar a Série B1 do Carioca. O que o torcedor pode esperar dentro de campo nesse primeiro desafio? Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, diante desse projeto grandioso, né? A gente está em fase final de preparação, né, para o começo do campeonato. O que eu sempre falo para as pessoas é que eu prometo uma equipe organizada e competitiva, né? Um time que vai saber jogar em todos os momentos do jogo, né? Uma equipe com uma característica ofensiva, uma característica de propor jogo, que todo tricolor gosta, não é isso? Né? Então, a expectativa é muito grande, a gente está muito confiante, muito otimista, né? Com tudo que vem acontecendo, né? Nesse momento, e a gente sabe da dificuldade do campeonato, são campos um pouco aquém a nível de qualidade, né? São adversários já acostumados com a divisão, mas a gente também, por outro lado, né, tem uma comissão técnica bastante experiente, né? Profissionais bastante competentes para viver esse tipo de momento. Agora a pergunta da Yasmin Silva Moreira, do Informe do Vale. Os colegas que quiserem fazer perguntas, só me procurar enquanto a gente estiver fazendo a pergunta dela, tá bom? Olá a todos, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Gustavo. Como a universidade pretende envolver alunos e comunidade nesse projeto? Boa noite. Então, o Paulinho, que está aqui do nosso lado, é representante da academia nesse projeto. A gente dá o nome de gestor de contrato, toda a parte desportiva do governo é o Paulinho que vai conduzir, né? E a gente tem feito, batendo uma bola, né, Paulinho, para a gente tentar envolver toda a comunidade acadêmica, principalmente aqueles cursos que têm aderência, seja na área de fisioterapia, educação física, nutrição, psicologia, a própria medicina. Isso, desde o começo, quando a gente começou a falar sobre o trabalho, né? Isso foi um aspecto que a gente teria de diferencial nesse projeto, né? Esse suporte que a gente pode dar quanto universidade. E os alunos, tanto do campo de prática, como aqueles também que gostam das atividades esportivas. A gente tem as atléticas nossas, a gente tem um projeto de desenvolvimento de práticas de desporto diferenciado. A gente sempre, no primeiro momento, se espelhou nessas universidades americanas onde o esporte amador e universitário é muito forte. É uma pena que no Brasil o nosso esporte universitário não tenha o peso ainda, está muito longe ainda do esporte do americano, mas a gente se espelha nesse. E a gente espera essas iniciativas que estamos tomando aqui com a ARSU, e que a gente já faz nos outros esportes amadores e universitários, acabe contagiando e fazendo com que as pessoas olhem um pouco mais para o esporte universitário. E assim, o engajamento, os alunos estão todo mundo já querendo camisa, a turma toda está querendo participar. A gente vai ter até que ter cuidado, Paulinho, senão daqui a pouco vai ter até torcida no treino. Mas é isso. Cosme Teles, do Teles Notícia e radioteles.com. Boa noite a todos. A minha pergunta vai para o presidente Gustavo. Presidente, eu gostaria até de fazer mais perguntas, né? Porque é um momento especial para Vassouras. Ao longo dos meus 62 anos, eu acompanho o futebol de Vassouras por muitos e muitos tempos e tive o privilégio de cobrir o esporte amador de Vassouras, no tribuna do interior,
com o caderno de esportes, depois fui locutor, fui repórter do João Henrique, quando ele era o locutor, eu também fui narrador, e eu acompanhei o time da União Cavaleira. E era um sonho da União Cavaleira representar Vassouras no campeonato carioca. Não o Niltinho Cavaleira, que eu vi ele aqui hoje, ele não teve esse sonho realizado. E agora Vassouras está tendo essa oportunidade com Vossa Excelência na presidência da Universidade de Vassouras. Então eu gostaria de dizer o seguinte, depois vem a pergunta. Primeiro eu quero parabenizar a universidade que tem investido aí em patrocínio do Fluminense, do Volta Redonda, e tem dado muito certo. Eu acho que a universidade tem feito essas equipes crescerem, como vai fazer também o Norte Sul, eu não tenho dúvida. Paulo Caminha é um cara que é guerreiro também no esporte. Parabéns ao presidente do Norte Sul. E a pergunta é a seguinte: qual será a oportunidade para não só os jovens de Vassouras, mas também da região, enquanto o futebol, que todo mundo sonha em ser jogador de futebol? Obrigado, Cosminho. Vou dividir essa resposta aqui com o pessoal do clube também. Mas, como anunciei ali atrás, a gente está prospectando, está discutindo ainda internamente qual a divisão que a gente vai trazer para cá. Porque uma divisão já de base, nós temos um projeto, não falei lá em cima, de clube formador, tá, gente? É importante, depois eu vou passar aqui para o Chama, de repente o Betão pode complementar. E nesse projeto de clube formador, a ideia é poder, nossa região produz muitos jogadores. Conversando com umas pessoas que já estão há mais tempo nos projetos esportivos, o Pegão, outros aí, aqui de Vassouras saíram grandes jogadores. Tem o nosso secretário de esporte, Galil James, estava por aí, está lá atrás. Depois eu queria que você desse uma palavrinha, tá, James? Sobre essa importância do projeto para a comunidade, para aqueles jovens que desejam fazer uma peneira, participar do nosso processo, que vai ter essa divisão aqui no 15, a gente já começou as obras lá do 15, acredito que até o final desse semestre o nosso CT do 15 para uma divisão já vai estar pronto, a gente já está discutindo isso internamente. Então acho que tem aí bastante caminho para a gente percorrer, legal para a inserção. Mas o fato de ser um clube formador já muda totalmente o contexto e o conceito, né? Eu vou passar a palavra aqui para o Betão. Deixa eu só complementar. Então, nós vamos conversando, né, no sentido de pelas categorias, né, dos sub-16 para cima lá no Norte Sul, né, juvenil, juniores, e do sub-14 para baixo, né, os meninos, jovens e os mais da iniciação, trazer para cá, né, para a gente fazer um complemento, unir forças e fazer um trabalho aí bem bacana no nível social e esportivo. Boa noite a todos, senhoras e senhores aqui presentes. Na verdade, nós queremos implantar um sistema de captação muito forte. Em grandes cidades, estados e Vassouras, um dos núcleos que nós achamos muito importante. O projeto ele é de formação e sempre formar jovens cidadãos, independente de jogadores de futebol. Quando nós falamos de clube formador, nós falamos de um projeto com a chancela, que nós damos entrada à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, depois na Confederação Brasileira de Futebol. Isso é responsabilidade, gente. Isso é trazer para o nosso projeto a fiscalização, a forma correta de se trabalhar. E com isso todos nós ganhamos. Vassouras, os cidadãos e principalmente os esportistas. Então essa é a principal, e Vassouras vai ser o núcleo de formação de captação, onde nós vamos ter todas essas categorias, como o presidente falou, iniciando com a Sub-15, que é uma vontade, e que nós vamos implantar bem, e que, se Deus quiser, vai ser proveitoso, né, para todos os lados, tá? Inclusive a formação de atletas de alto rendimento. Passar a pergunta agora para o Emerson Carvalho, da Play On TV.
Boa noite a todos. Nós vimos a apresentação do projeto pelo presidente Gustavo Amaral, onde ele deixa claro que o principal objetivo é o acesso para a primeira divisão do Carioca. Dito isso, eu pergunto para o ministro Alexandre Gomes se a comissão técnica, do ponto de vista esportivo, está nessa mesma página no vamos passo a passo, ou se agora com o início da B1, mês que vem, a ideia é já subir e conseguir o acesso para a 2 de primeira. Boa noite. Cara, o projeto ele é feito para ter sucesso. E sucesso sem acesso não faz sentido, né? Ano passado a gente, no Norte Sul, eu tive a oportunidade de ser treinador no Norte Sul ano passado. A gente, infelizmente, nós perdemos o último jogo, foi o jogo do acesso, o jogo que valia o acesso em casa. Quer dizer, a gente chegou bem perto, né? E para esse ano eu não vejo de forma diferente. A gente está montando um elenco muito competitivo, um elenco que vai brigar para subir. É claro que a gente tem que entender as nuances do jogo, a gente não controla certas situações que fazem parte do futebol, mas eu tenho certeza que a gente vai brigar para conseguir o acesso ainda esse ano. Passar agora para a pergunta da Jennifer, da TV Rio Sul. Muito boa noite mais uma vez. Queria só tentar entender um pouquinho com vocês. A gente sabe que é tudo começo, mas já está tudo muito encaminhado. Mas além do futebol masculino, há uma possibilidade de pensar também numa expansão para o feminino? Com certeza. A gente está vendo aí no crescimento do futebol feminino no Brasil, né? No mundo. E a gente tem que estar inserido nesse contexto. Né? O Gustavo conversou comigo sobre isso, né? Mas existe toda uma sequência de trabalho, né? Onde a gente tem plano sim de formar nosso time feminino para poder competir. Passar a pergunta para o Gustavo, do Fala Baixada. Primeiro, desejar boa noite a todos. Na coletiva, na diretoria do clube, a diretoria da universidade também. Eu gostaria de perguntar para o presidente Gustavo Amaral em relação à universidade, que é uma universidade que já se destaca bastante em relação ao esporte. Aqui a Univassouras recebe vários campeonatos de universidades, de vários cursos. A universidade pretende integrar aí, os cursos, as atléticas e também buscar, de repente, futuros talentos que possam estar integrando aí o clube. Com certeza. Nosso planejamento estratégico, quando a gente começou na área, focar um pouco mais no esporte universitário, e eu vou até dividir essa resposta contigo também, tá, Paulinho? Estou fazendo a introdução aqui. Era que também os alunos, naquele modelo americano que às vezes os bons atletas buscam a universidade para poder estar participando daquela universidade que propõe essas oportunidades, foi o nosso projeto lá atrás, para também capitanear esses esportistas que vão vir a estudar com a gente alguma disciplina, principalmente às vezes as que têm mais aderência, tipo educação física, tá? Eu lembrando, Paulinho, a gente que tem um pouquinho mais de idade, um cabelinho branco, lembrando da Gama Filho lá atrás, que foi uma instituição, não é verdade? Uma instituição que representava muito, tinha uma aderência muito grande para essa parte do desporto. Infelizmente, foi descontinuada aí por processos administrativos que não deram muito, tiveram um insucesso, vamos chamar assim, mas era uma referência para a gente, né, Paulo? Vou passar para o Paulo complementar a resposta, mas eu acho que isso aí é o que a gente tem buscado, né, Paulinho? Sem dúvida. Boa noite. Primeiro, é necessário a gente reforçar que o esporte é uma política da nossa instituição. Tá? Então não é assim, um fomento pontual, alguma coisa. Isso faz parte de uma política que o Gustavo já vem desenvolvendo. A própria criação da pró-reitoria que eu represento hoje é uma certeza inequívoca disso aí, né? Mas assim, a gente forma aqui e a gente integra, né? Que é o mais importante de tudo, na nossa visão acadêmica falando, tá? Como o presidente falou, nesse primeiro momento
que serão as que têm mais aderência. Mas nós temos outras aqui que, ao caminhar desse... Eu não gosto muito desse termo parceria, desse compromisso, né? Nós temos a administração esportiva hoje está crescendo muito, né? Então nós temos outras áreas acadêmicas que irão se juntar nessa caminhada. Mas é o que o Gustavo falou, nesse primeiro momento a gente vai com essas que têm mais aderência: educação física, fisioterapia, nutrição, psicologia, medicina, né? E a gente, você na sua fala inicial, você falou, a gente não apenas cedia grandes eventos, a gente desenvolve e fomenta a salutar prática desportiva. E isso tornou-se uma política da Univassouras. Permite mais uma pergunta? Em relação também aos jovens que já estão integrados no clube, agora no primeiro momento vai ter um time que vai disputar a B1, no caso, mas o projeto vai crescer e vai ser um clube formador, como vocês já disseram. Esses atletas também vão estar integrados, no caso aí, uma contrapartida com a faculdade vai buscar esses atletas também para facilitar uma formação de repente para eles? Não, com certeza. Uma das primeiras coisas que a gente conversou, né, Betão e o Cristiano, é integrar esse jovem ao ambiente acadêmico. Inclusive, nós estamos com um projeto, o meu reitor está aqui sentado na plateia aí, como repórter, né? Então a gente tem um projeto de voltar, que a gente já teve durante muito tempo com a educação básica, o ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio, e a gente está no projeto de voltar à educação básica que a gente tinha desistido, vamos chamar, naquele momento, que era um momento crucial para a história da instituição, porque a gente passou por uma crise muito grande. Quando o nosso grupo assumiu a gestão em 2012, a gente vivia um momento de uma crise muito grande, e tivemos ali que, como diz o outro, para salvar, perder um dedo ali para salvar o corpo, né? E naquele momento a gente optou em sair do ensino básico, mas hoje, nesse momento que a gente está vivendo, a gente entende que tem total sentido a gente voltar para o ensino básico, e um dos projetos é trazer a integração desses jovens, fazer a formação dele, não só a formação pela parte como atleta, mas também como ser humano, como cidadão, a educação, que a gente sabe que a educação transforma vidas, a gente sabe que nem todos que vão iniciar vão seguir a carreira, não consegue, vai afunilando, e a gente sabe que a gente tem que dar uma válvula de escape para esse sonho que de repente ele não conseguiu se realizar quanto jogador, quanto atleta, mas vai se realizar quanto cidadão, quanto um profissional, que vai poder contribuir para o país, contribuir para a sua sociedade, para a sua comunidade, através da educação. Pergunta agora da Rádio 98 de Vassouras. Boa noite Gustavo, boa noite Caminha, né? Sou aluno da faculdade com muito orgulho. Fizeram praticamente todas as perguntas, então vou parabenizar todos os jornalistas que estão aqui fazendo essa grande entrevista coletiva. Alexandre Gomes, joguei um pouco lá atrás, sei como é difícil essa caminhada, né? Eu acho que falaram-se tudo, né? Integração da faculdade, sua emoção, né? na apresentação, isso tudo é muito legal. Nós somos a rádio da cidade, trabalhamos em todos os eventos de esporte e outros eventos. Estou sempre junto com o secretário, nosso secretário de esporte, James Bernardi, né? Teve uma peneira no final de semana, sempre tem evento aqui na cidade. Vou fazer uma pergunta, vai ser repetitiva, mas vamos falar com o nosso treinador, Alexandre Gomes. Qual a sua expectativa com essa união, né? O Artsul já é um time que já vem disputando, a gente sabe como é difícil um time de menor investimento chegar lá em cima e se manter lá em cima, que é o mais difícil, mas com essa parceria entre Vassouras e Artsul, o que você pensa para um futuro, daqui a 2 anos, 3 anos, no seu trabalho? Boa noite, obrigado. Boa noite, bem pertinente a pergunta, assim, a gente tem carência no Rio de Janeiro, principalmente de clubes que tratam o futebol e, consequentemente, o esporte de uma maneira séria, né? O futebol, eu costumo falar que não é um
uma máquina de caldo de cana que você espreme de um lado e sai pronta do outro. Na verdade, é todo um processo metodológico, né, um processo administrativo e o próprio processo dentro do campo, né, que é o principal fator de sucesso, né. Mas eu não tenho dúvida, eu conheço já muito bem o presidente, o Cristiano, né, e agora o Betão e o Gustavo, nosso presidente da Univassouras. Eu não tenho dúvida que são pessoas competentes, pessoas sérias, pessoas que com uma visão de futuro que a própria Univassouras já diz, né, o tamanho desse projeto. Então, assim, eu não tenho dúvidas, isso é uma coisa que eu não tenho dúvidas. Eu costumo falar, eu estou o treinador da Univassouras do Sul, e eu tenho certeza, tomara que eu fique muito tempo nesse projeto, mas eu tenho certeza que eu vou olhar esse projeto daqui a 10 anos, presidente, daqui a 10 anos, Cristiano, e a gente vai enxergar um clube estruturado, um clube voltado para a formação, um clube com uma integração importante entre educação e esporte, né, o que é fundamental nesse processo também, e o mais importante, um clube vencedor.